Qual é a melhor trilha sonora de game de todos os tempos? Será que dá para avaliar isso no mercado com mais de 50 anos de estrada? E o que será que essa avaliação tem a ver com produção musical? Fica aí que a gente vai descobrir isso agora. Olá, meu nome é Thiago, bem-vindo ao canal da TF Studio. Se você é novo por aqui, sabe que o conteúdo desse canal foi produzido em cima de um roteiro de produção musical, qual você pode utilizar para fazer a sua música. O link para baixar o roteiro está na descrição do vídeo e é totalmente gratuito. Pega lá. Agora bora pro vídeo. Para a gente conseguir definir qual que é a melhor trilha sonora de game que já foi produzido, a gente vai dividir essa história em 3 partes. Afinal de contas, nós estamos falando de 9 gerações de game. Isso dá mais ou menos uns 50 anos de história. E ao longo de todos esses anos, a tecnologia e os games, consequentemente, mudaram muito. E a maneira como o som foi sendo utilizado nos games também mudou. Então, para ser, digamos, mais justo com essa premiação, a gente vai premiar 3 trilhas sonoras referente a cada um desses 3 períodos. E aí, para não ficar muito longo, a gente vai dividir essa história em 3 vídeos separados. Nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai ficar com o período que vai de 1970 a 1984, que equivale à primeira e à segunda geração de games. A gente vai chamar esse período de período 8 bits. No segundo vídeo, a gente tem o período que vai de 1984 até 2000, terceira e a quarta geração de games, que a gente vai chamar de geração 16 bits. E lá no último vídeo dessa série, que vai de 2000 até 2022, os dias de hoje, nós vamos chamar de período 128 bits. Então, assim que você terminar de ver esse vídeo, dá uma olhada para ver se os próximos já foram lançados. Se ainda não tiver sido lançado, ativa o sininho aí para você ficar por dentro de quando a gente lançar os vídeos. A ideia desses vídeos não é falar da evolução dos games em si, e nem dos consoles, mas sim falar de como é que o som evoluiu junto com os games, porque isso está diretamente relacionado com a produção musical. E é muito interessante observar como é que compositores e programadores tiveram que explorar a sua criatividade para compor trilhas épicas aí que são lembradas até hoje, utilizando uma tecnologia bem limitada que tinha disponível na época. Na minha opinião, estudar qual é a melhor trilha sonora dessa época inicial aí dos games é uma aula no que diz respeito ao processo criativo. De compor uma música. Todo músico ou todo produtor musical deveria conhecer essa história que a gente vai falar aqui. Então, se você curtiu o conteúdo desse vídeo, curtir o joinha não dá. Então, se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha aí para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Bom, eu falei que essa história aqui a gente vai dividir em 3 partes, certo? E eu dei um nome para essas etapas aí utilizando o bit. 8 bits, 16 bits e 128 bits. Mas você sabe o que é um bit? Bit é a simplificação em inglês para dígito binário. E esse dígito binário ele só pode assumir 2 formas, 0 ou 1. E a combinação de vários bits é o que a gente chama de código binário. E acredite você, essa história de código binário começou lá por volta de 1822, com uma tal de máquina analítica. Mas essa é uma história aí que fica para um outro vídeo. Se esse é um assunto que te interessa, se inscreve aí no canal para você ficar por dentro quando a gente lançar esse vídeo. E assim como o átomo do nosso corpo, imagine o bit como sendo uma espécie de átomo digital, a menor parte de uma linguagem de computador. Se você pegar, por exemplo, a palavra SOS, se você pegar, por exemplo, a palavra SOS e você for ver a representação binária dessa palavra no computador, ela seria assim, onde cada 0 e cada 1 dessa expressão equivale a um bit. Para cada 8 bits, a gente tem um byte. O byte é uma unidade de tamanho de arquivo, diferente do bit que é o arquivo, entendeu? E é importante entender o que é o bit, porque esse dígito é a base de toda a história que a gente vai contar ao longo desses 3 vídeos. Agora que você já sabe o que é um bit, vamos começar essa história aqui. Assim como aconteceu no cinema, os games também começaram mudos. Até mesmo antes das primeiras gerações de games, alguns programadores já tinham desenvolvido jogos que rodavam dentro de computadores, só que esses computadores que tinham esses jogos, eles eram muito grandes e caros, bem diferentes dos primeiros consoles, e não tinham como ser utilizado na casa das pessoas. Então, em meados de 1972, surge o primeiro console de game que as pessoas podiam usar na casa delas, o Magnavox Odyssey, com seus incríveis 2K de memória RAM, só que esse console ele não tinha som. Então, logo em seguida, a Atari lançaria um jogo que até hoje ele é considerado aí um ícone da cultura pop. Esse jogo é o Pong. Com apenas um
bit de informação. Esse jogo é considerado um dos primeiros equipamentos eletrônicos a conseguir emitir um som digital, marcando o início aqui dessa nossa jornada para encontrar a melhor trilha sonora de game. Como esse jogo só tinha um bit, ele só poderia assumir duas situações, com som ou sem som. E considerando o tamanho da memória do console, só dava para utilizar um único tipo de som. Então isso infelizmente deixa o Pong de fora da nossa lista aí de melhor trilha sonora de game. Então ali por volta de 1975, um outro jogo com um único bit, mas com um pouquinho mais de memória, já consegue reproduzir mais de um som. E esse jogo é o Gunfighter, que era capaz de reproduzir dois sons diferentes, mas que infelizmente ainda não era capaz de ter uma trilha sonora. Então ali por volta de 1976, vem a segunda geração de consoles, com o Atari 2600, que já possuía um cartucho de memória ROM dedicado aos gráficos e aos sons, e com um chip um pouquinho maior agora com 8 bits, mas que ainda não era capaz de reproduzir efeitos sonoros e uma trilha sonora ao mesmo tempo. Só que esse console marca o início da era de ouro dos games, com uma verdadeira explosão de tudo quanto é tipo de jogo. Só que ao mesmo tempo que esses consoles começaram a chegar na casa das pessoas, uma outra plataforma ia mudar o jogo literalmente. Estamos falando dos arcades, ou fliperamas, como a gente falava aqui no Brasil. Com chips dedicados aos gráficos e ao som, com um pouco mais de memória e com mais canais de áudio do que os consoles caseiros, os arcades trariam uma revolução aí no universo dos games. E foi em 1978 que um jogo chamado Space Invader seria pioneiro na integração dos sons com os movimentos do jogo. Seguido em 1988 pelo Pac-Man e pelo Rally X, que trariam loopings monofônicos constantes que permaneceriam tocando o tempo todo, durante todo o jogo. Em termos de trilha sonora, esse foi um dos momentos criativos, um dos momentos importantes da história, que os programadores tiveram que ser criativos para conseguir pensar nesse looping, de forma que a música pudesse acontecer ao longo de todo o jogo, como uma forma de burlar a falta de memória que existia na época. Só que daí em 1981, um jogo chamado Frogger seria o primeiro jogo a utilizar uma trilha sonora sem looping. Mais do que isso, esse jogo contava com 11 músicas diferentes, incluindo uma música de abertura e uma música de Game Over. E também um jogo chamado Vanguard, o primeiro jogo a esboçar uma voz humana. Let's attack. E o Vanguard também foi o primeiro game da história a licenciar uma música, utilizando o tema do filme Star Trek, que naquela época era bem caro e bem complexo de fazer. Por isso era comum naquela época os games utilizarem músicas de domínio público, como é o caso do game Garrus, que utilizava uma peça de Bach. E isso aí deixa vários games fora da nossa lista de melhor trilha sonora, porque por mais trabalhoso que fosse, não eram músicas que tinham sido criadas especificamente para um jogo. Aos poucos, os programadores, os fabricantes de games, ao observar esse centro de entretenimento onde ficavam os fliperamas, que as músicas ali eram capazes de atrair os jogadores e suas respectivas fichas. Era muito interessante ver como é que os sons e as músicas dos fliperamas, elas brigavam entre si, elas disputavam por atenção, o que acabou tornando esses lugares assim verdadeiros ícones da cultura pop. As pessoas que viveram nessa época aí dificilmente nunca jogaram um fliperama na vida. Quando você chegava num desses lugares, a música era muito importante para mostrar quais jogos estavam ali dentro. Você conseguia reconhecer só pelo som ou pela música. E a música era capaz de incentivar a pessoa a querer entrar e comprar uma ficha. Assim como quando você já estava lá dentro jogando e você estava na fila, e você escutava o tema de Game Over de um jogo, por exemplo, você sabia que tinha chegado a sua vez. Agora, se depois disso você ouvisse a música de início do jogo, significa que a pessoa tinha colocado outra ficha e você ia ter que esperar mais um pouco. Só que ainda nos anos 80, no final
final dos anos 80, aconteceu o crash dos games, o que encerrou praticamente a venda de todos os jogos, de todos os consoles que existiam naquela época. Momento em que aqui no Brasil praticamente a gente nem percebeu, porque como sempre aqui no Brasil tudo demora muito para chegar. E quando a gente começou a ouvir os primeiros rumores a respeito disso, lá fora já estavam lançando as novas gerações de console e a chegada dos PCs. Mas essa nova geração de games e dos PCs é tema do segundo vídeo. Então ativa o sininho aí para você saber quando esse vídeo for lançado. Bom, mas afinal, quem que vai levar aí o nosso prêmio de melhor trilha sonora, pelo menos dessas primeiras gerações de games aí? Na minha opinião, pelo pioneirismo envolvido de ser o primeiro jogo a colocar uma trilha sonora, mesmo sendo um looping monofônico curtinho, mas que sim, marcou o início do que a gente chama de trilha sonora incidental, em que a música ali é capaz de incentivar a ação do jogador, aumentando assim a nossa imersão no jogo. O prêmio aí de melhor trilha sonora de game vai para o jogo Space Invader. Aí na descrição do vídeo tem um link para uma playlist no Spotify, vale a pena ouvir para ver como é que os programadores foram criativos na hora de produzir as trilhas dos jogos. Escuta lá. No segundo vídeo nós vamos ver como é que os computadores e os novos consoles de 16 bits vão mudar completamente a cara desse mercado. E como é que essa nova tecnologia vai elevar a trilha sonora dos games a um outro patamar. Até o segundo vídeo.